Olá, hoje nós vamos falar sobre os anéis de Malpighi. Malpighi foi um cientista italiano no século XVII quem primeiro elucidou os mecanismos de transporte dentro de uma planta, né? Hoje nós sabemos que o sistema vascular de uma planta ele é composto basicamente por xilema e floema, onde o xilema é a parte mais interna do vegetal e responsável pelo transporte de água e soluções minerais do solo até as partes superiores das plantas, né, onde essas substâncias vão entrar no processo de fotossíntese e a partir daí vão ser elaboradas os açúcares, hormônios, enfim, todas as substâncias fotossintetizadas e vão ser distribuídas por todo o corpo do vegetal através do outro sistema vascular chamado de floema. No século XVII, esse mecanismo ainda não era muito compreendido e foi Malpighi quem fez um primeiro experimento, onde ele retirou um segmento, um anel, né, provavelmente da casca da periderme de uma árvore, e ele conseguiu interromper o fluxo da seiva floemática. Hoje nós sabemos que, dependendo da posição onde esse anel é feito numa determinada planta, você pode levá-la inclusive à morte. Se ela for feita, por exemplo, nas raízes, no tronco, você vai interromper totalmente o fluxo de substâncias nutritivas, melhor dizendo, substâncias fotossintetizadas para as raízes, para o sistema vascular, né? Aí você vai interromper o crescimento das raízes e tudo mais, e as raízes deixam de funcionar e a planta, consequentemente, ela chega a morrer. Por outro lado, você pode usar esse princípio num galho, né, de uma determinada árvore, normalmente a gente faz isso com frutíferas, para obtenção de uma nova planta, de uma nova muda, a partir de um ramo já mais desenvolvido, produtivo, e com isso até reduzir bastante, né, o tempo de frutificação dessa sua nova planta, tá certo? Vamos dar uma olhada então. Aqui nós temos Ok? Então isso daqui é um pessegueiro aqui de casa e como vocês podem ver ele não foi podado, é uma árvore que não foi muito mexida. E esse galho que nós estamos mostrando aqui agora é um galho que nós vamos fazer uma tentativa de produzir uma nova árvore através da técnica de anelamento de Malpighi ou alporquia, como é mais conhecido ultimamente, né? Mais normalmente conhecido. O que a gente faz é separar então uma porção do galho, normalmente com 2 centímetros a 2,5 centímetros de diâmetro. Em seguida a gente faz essa limpeza dessas brotações, né, que nós estamos vendo aí, esses pequenos ramos. Então a gente deixa ele o mais limpo possível nesse sentido, tá? E aí nós vamos então fazer o anelamento, né, que é a retirada da periderme, né, com um instrumento bem afiado. Precisa ser um corte relativamente profundo, não pode ser um corte superficial, a gente já vai ver por quê, tá certo? O objetivo aqui, como eu falei, é você retirar essa parte externa do tronco, né? Isso porque, olhando aqui em cima, esse esqueminha que está aqui, a gente pode ver o xilema, ele vai estar lá dentro do nosso galho, né? É a parte mais maciça, é a madeira propriamente dita, né? A parte lenhosa de um galho. Na sequência nós temos ali no verde ali o câmbio, e aí vem o tecido vascular, o floema, né? Que é aquele azulzinho, e o suber, né? O felema é a parte mais externa que a gente está vendo aí. O importante nesse processo é a retirada total de todas as camadas até o câmbio. Isso, inclusive, é motivo de insucesso de muitos processos de alporquia, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho no vídeo. Olha, dá para perceber aí, né, que o corte ainda não está pronto.
Nesse caso aqui, nós ainda temos essas estrias, esses parecendo fibras, né? Ali ainda é uma parte, provavelmente, do floema, a parte final dele, ainda não foi totalmente retirada, juntamente com o câmbio. O que acontece? Se a gente deixar o processo seguir dessa forma que está aí, muito provavelmente os vasos vão ser reconectados, a planta vai fazer a sua reconexão entre essa parte mais, essa parte aqui, né, basal do nosso galho, né? Lembra que a seiva está fazendo o percurso subindo, o xilema, e o floema vem lá das folhas e desce por esse tronco, por esse galho. Se a gente não interromper totalmente esse fluxo, não vai ser possível a indução das raízes no corte que a gente está providenciando aí. Então, o que a gente tem que estar fazendo é uma raspagem, né? Uma limpeza mais detalhada, para estar tirando qualquer resquício ali do câmbio e do floema. Aqui já foi feita uma raspagem mais pronunciada, vocês podem ver isso aí. Vamos dar sequência, né? Isso é importante, tá? Como fala, cada planta também ela vai ter uma profundidade ideal de corte. E isso vai muito da tentativa e erro e da experiência de quem vai estar desenvolvendo o trabalho, tá certo? Feita a limpeza, né, o anel de Malpighi ele está feito ali. Então agora a gente vai induzir a planta ao enraizamento. Então, no nosso caso aqui, eu costumo usar ali um substrato feito de terra da nossa horta, um pouquinho de composto orgânico. Eu costumo usar também o biochar, que é essa biomassa queimada, né? Um processo especial. Eu costumo usar também esse musgo. Isso facilita muito vocês vão ver já já, nesse contato aí, contato daquele corte, né? Com tirar aqui o desenho para facilitar. O contato daquele nosso anel com o substrato. Então faz uma caminha aí com esse musgo, coloca essa quantidade, né, uma quantidade aí de substrato. Não tem muito mistério, o substrato normalmente se usa aqui em casa nas bandejas de muda. A gente umedece, né, isso é importante, manter esse sistema sempre úmido. E aí é um trabalho mais de paciência, de arte, né, propriamente dito, onde a gente vai fazer lá aquele contato daquela parte cortada do nosso galho, né? Ali a gente já tem células meristemáticas que vão ficar em contato com esse substrato, e aí a planta vai, se tudo der certo, induzir o aparecimento de raízes a partir desse nosso corte. Então na sequência a gente fecha bem, né? Aproveita até para ir tirando um pouquinho daquele excesso de umidade que vocês estão vendo ali. Vamos fazendo agora esse bombonzinho, mais um pouquinho ali de musgo, né? Esse musgo facilita bastante a fixação do substrato no corte. Eu já tenho feito isso há algum tempo. E vamos cortando aí o excesso desses fitilhos que foram utilizados aí para fixação. E aí, muito importante, no caso vocês notaram que eu usei um plástico transparente, um saquinho transparente. Agora eu vou pegar um pedaço de plástico preto, isso aí é um saco de lixo, né? Eu não estava com a lona preta na hora para fazer a bolsa, a gente já pode fazer direto com um saquinho preto, mas aqui no caso é só mesmo colocar um saco de lixo para evitar a exposição das futuras raízes à luz do sol, né? Então a gente vai meio que dizer para aquele galho ali que ele está em contato mesmo com o solo, né? Então a gente vai estar simulando aí e amarrando bem. É importante nesse tipo de sistema, como eu falei, ele precisa ficar sempre úmido, né? Então ele precisa estar sempre úmido. Uma vez por semana a gente acaba fazendo, umedecendo, né, essa nossa bolsa, esse nosso bombonzinho, com a ajuda de uma seringa,